Mãos e Mentes de volta, conversando com o fundador da ONG Brasil Sem Grades, Luiz Fernando Alderich. Só para concluir essa etapa, Luiz Fernando, acho importante a gente dizer isso. Nunca se encontrou o assassino. Não, e aí... Deve estar por aí, ou então já está morto. Já foi. Mas eu gostaria de dizer, isso é uma coisa chocante, porque as pessoas não fazem ideia que mais de 90% dos assassinatos acabam não sendo identificada a autoria. Entende? Então, eu chamo isso da incompetência democrática. Tanto importa se é uma pessoa desconhecida, não conhecida, se tem repercussão ou não tem repercussão, né? E eu atribuo isso, então já para entrar no tema, à nossa legislação penal. Entende? Porque hoje em dia eu pergunto para o telespectador, em sã consciência, se ele vê um fato delituoso, ele tem coragem de ir na delegacia de polícia e testemunhar? Mas agora bota a mão no coração e diga, tá? Porque o que a gente tem visto? Prende, logo depois solta, daqui a pouco a pessoa solta, vai se voltar contra ele. Então, enquanto que a polícia não tiver o respaldo da legislação, por isso é uma das coisas que nós estamos trabalhando, né, isso não vai mudar. Entende? Então isso é mais uma frustração. Mas também eu vou te dizer o seguinte, é tão frustrante esses júris populares, né? É tão frustrante. Há poucos dias eu estava conversando com o Dr. Sérgio do Ministério Público, que foi promotor em Canoas, e então com muito esforço ele conseguiu condenar uma pessoa por assassinato e a pessoa recebeu uma pena de 6 anos. 6, meia dúzia, né? Como ele já estava preso, né, já deu aquela redução, a pessoa já saiu do júri livre, entende? Então tu imagina isso, a cena, agora os familiares dessa pessoa, tudo vendo toda essa confusão, entende? Todo aquele aparato, toda aquela coisa de tu fazer um júri, mobilizar jurados, para a pessoa sair livre, condenada e livre, entende? Então, eu gostaria, e por que eu tenho participado desse programa, por que a gente está se imobilizando, é para colocar a legislação penal na pauta das discussões do Congresso Nacional. E isso o que se diz muitas vezes é que nós temos leis, é que elas não são cumpridas. Bom, mas não esse é um outro foco. Pois é, daí a gente vem para uma frase que eu vivo falando, qual é o objetivo da ONG. O objetivo da ONG, às vezes, as pessoas, não, que eu vou fazer a coisa... Vamos botar a frase aí, podemos... Tudo bem, vamos lá para as pessoas entenderem. Tá olha aqui, ó. Queremos fazer com que quem tem a obrigação de fazer, faça. Ou seja, eu acho que esse é o ponto que toda a entidade que atua, né, ela deve fazer o quê? Deve pressionar que o governo cumpra a sua parte. Porque, na verdade, não é que está faltando dinheiro. Não está faltando dinheiro. A sociedade brasileira entrega ao Estado 36% de tudo que é produzido. Mas é só? Não é só. Depois nós temos que pagar pedágio, nós temos que pagar escola particular, nós temos que pagar plano de saúde, nós temos que fazer, às vezes, quando tu quer fazer uma festa, tu tem que contratar seguranças, entende? Então tu tem que... É tudo isso. O Estado brasileiro não está funcionando. Então o que nós temos que fazer? Não é fazer o papel do Estado, é fazer com que o Estado funcione. E para o Estado funcionar, então, para também que as pessoas não fiquem assim em dúvida do que eu estou querendo falar, eu digo o seguinte, olha aqui, ó, dentro dessa nossa convivência hoje em dia, eu digo, existem coisas dentro do Estado brasileiro que funcionam. E existe uma imensa maioria de coisas que não funcionam. O que funciona? Cito, Ministério Público. Por que o Ministério Público funciona? Um órgão tipo o Ministério Público funciona? Porque existe uma carreira. Os chefes todos são promotores, e os promotores vão escolhendo, então, vamos dizer, existe aquela seleção natural. É que nem aqui na televisão, aqui na RBS, né, não se pega uma pessoa assim que não entenda absolutamente de nada e diz, não, agora vai ser o diretor da TV Com, entende? Puxa uma pessoa lá do, não sei da onde, lá do fundo do baú. O amigo do amigo de alguém. O amigo do amigo do amigo do amigo, não sei o quê, tal, e coloca ele. Não! Existe uma carreira, a pessoa começa como repórter, vai ser jornalista, vai ser tal, e daí vai crescendo dentro de uma organização. O que existe no Estado brasileiro? O Estado brasileiro, foi o Davi Coimbra que escreveu um assunto sobre, na Inglaterra, que o Tony Blair foi criticado porque tinha 100
cargos de confiança, quase 100 pessoas que não eram funcionários públicos. Muda o governo, no ministério mudam 3, 4 pessoas. Mudam 3, 4 pessoas, certo? E nós aqui no Brasil estamos fazendo o quê? Aí é que ficam 3 ou 4. Não, mas aqui tem o pior, que nós estamos pegando a sobra da iniciativa privada. O sujeito que não dá certo como engenheiro, como arquiteto, como isso, como advogado, ele acaba entrando nos partidos políticos e depois ele vai ser lá o quadro técnico que é indicado para o ministério ou para a secretaria. E isso não estou falando deste governo federal, estadual ou municipal, nem desse, nem... Eu estou falando isso já vem de muito tempo, esta prática. Então, eu acho que a sociedade brasileira tem que... Não tem mais conversa, dizer não tem dinheiro. Administra que tem. Administra que tem. Dentro de uma empresa privada, tu começa a ver o que tu podes reduzir de desperdício e tu vai ver a quantidade de dinheiro que a gente consegue, de verba, de coisa, etc e tal. Agora, as pessoas ficam aí gastando R$7.000 por uma diária de hotel, entende? E acham pouco isso e não acham nada. O que a gente não faz com R$7.000? Entende? E são várias pessoas... Eu já usei esse exemplo várias vezes, o senhor deve saber, eu peço desculpas por ser repetitivo, mas o que custa um interno da FASE hoje é uma área que me diz respeito. Com certeza. O que custa um interno da FASE hoje não é culpa do interno que está lá, viu? Sim. Ao contrário, ele é vítima. O que custa daria para ele morar no Sheraton e estudar no Farroupilha, na Anchieta. Daria, financeiramente, o custo dele daria para ele morar num hotel 5 estrelas e estudar nos melhores colégios particulares de Porto Alegre. Isso, não, eu também já vi, tu pode morar num spa, pode fazer não sei o que, onde tu quiseres. Então, mas é por quê? Porque a administração pública é muito deficiente. Bom, mas isso aí nós fugimos, assim, até do um pouco lá da... Pois da luz diante do intervalo, do clarão. Vamos dizer, o que aconteceu? Daí, a minha esposa e eu, a gente chegou a um ponto, assim, que... Eu digo assim, ó, quando acontece um fato, te manifesta logo que acontece as coisas, tá? Logo depois. Mas também se passar mais tempo, daí faz de conta, esquece. Daí não cumprimentou, não deu os pesos, mas também não dá mais. Porque a gente, no fim, é uma coisa, tu tá querendo te acalmar e vem uma pessoa, né? E cutuca aquilo de novo. Aí nós fugimos lá, fomos para Gramado, fomos num hotel lá. E eu passei uma noite, eu virei uma noite lá, né? E comecei a escrever... vendo, quer dizer, essa questão tudo bem, nós temos uma injustiça social muito grande, nós temos um monte de deficiência na nossa legislação, né? E nós temos uma coisa que é o seguinte, que é essa questão do pai, entende? Essa questão do pai, né, é uma questão que não sei por que motivo me atinge muito, entende? Eu tive uma relação boa com meu filho, entende? Eu tive muito boa relação com ele, a gente conversava todos os dias, etc. Né? Tinha uma série de coisas assim com relação a pai, então eu digo assim que a gente fala assim da criminalidade, a gente sempre fala de educação. Né? A gente sempre fala de educação. Eu digo assim, existem duas educações. Aquela da escola, o que a escola faz? A escola te ensina português, te ensina matemática, te ensina geografia, tá? Mas a educação, quer dizer, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, respeitar o direito dos outros, isto é uma função dos pais e principalmente do pai. O pai dá limite. E aí quando a gente vê assim, por exemplo, o drogado, né, a pessoa que se droga, ela no fundo está procurando inconscientemente uma pessoa que lhe vá dar o limite final. E o traficante dá. O traficante exerce aquela função que o pai acabou não exercendo. Tá? Então, por isso, daí nós entramos esse filho aqui, um projeto que nós fizemos em São Sebastião do Caí, um projeto pioneiro, né? Sim. E eu quero dizer, graças ao empenho, né, do promotor Dr. Charles, da defensora pública, a doutora Adriana, né, agora me foge o nome, da doutora Fátima, né? O que nós procuramos lá? Usar todos os meios do Estado para identificar os pais. Então eu te digo o seguinte, em São Sebastião do Caí, quando começou esse projeto, 6%, meia dúzia, 6% das crianças que nasciam na nossa cidade não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. E agora, no ano anterior, no ano passado, teve uma única criança que não se identificou. Não se conseguiu identificar quem era o pai. E a gente está sempre tentando, a nossa meta é 0. A
A gente gostaria de dizer assim, né, pô, uma coisa, São Sebastião do Caí, né, primeira cidade no Brasil que zerou essa questão do registro de crianças sem, né, mas a gente sabe que é difícil, porque às vezes existem casos em que realmente a mãe acaba não sabendo, tá? Então a gente está tentando, né, vamos dizer, a responsabilidade é de quem dessa criminalidade? A responsabilidade de muita gente, então é do presidente da República, Pois é, é que é tão diluída que às vezes é difícil de estabelecer o limite, né? Pois exatamente, mas o que a gente quer saber é o seguinte... Mas desculpe, só me interromper o seguinte, eu até vou chamar um intervalo, mas eu só queria... Eu achava, quando eu era menor, que esse era um discurso... É isso aí que eu ia dizer. Eu achava que esse era um discurso reacionário, né, de que a importância da família... Ele não é reacionário, ele é revolucionário, ao contrário, ele é de ruptura. A importância da família... O senhor vai falar sobre isso depois do intervalo. Eu já me entusiasmei com o assunto, mas a palavra é sua. Depois eu me empresta aqui o livro que eu vou mostrar. Esse aqui. Eu vou mostrar depois, se eu puder, vou tentar mostrar esses dois. Poderá. Tá? Eu prometo que me calo para deixá-lo falar. Não, rápido intervalo e já voltamos.